A linda e jovem Elizabeth Short sonhava em ser atriz. Infelizmente, em uma manhã de 1947, seu corpo foi encontrado em um terreno baldio em Los Angeles. A cena terrível que foi vista ali marcaria para sempre a criminologia estadunidense. A mídia fez do caso um verdadeiro circo, transformando a vítima em uma espécie de personagem da cultura pop. A Dália Negra se perpetuaria no imaginário das pessoas, e o verdadeiro culpado por um crime completamente brutal jamais seria pego. Oi, eu sou a Nelly, sejam todos muito bem-vindos ao Creep On, esse canal que se dedica inteiramente a falar sobre mistérios, histórias sombrias e crimes reais. No episódio de hoje, o triste fim de Elizabeth Short, ou o caso Dália Negra. Como vão, pessoas lindas que acompanham esse canal? Eu quero iniciar esse vídeo agradecendo todo mundo que tá comentando nos vídeos, que tá engajando, que tá dando like, pessoas novas que estão chegando aqui no canal e se inscrevendo e gostando do meu trabalho. Eu espero que todos vocês gostem muito de todos os vídeos que vão saindo aqui no Creep On. E eu fico muito feliz mesmo de ler os comentários de vocês, de responder esses comentários e de ver que, de alguma forma, mesmo que ainda em uma escala pequena, o meu trabalho está chegando para as pessoas estão gostando dele. Então, assim, eu só tenho a agradecer todo mundo que já é inscrito aqui no canal, que comenta, que compartilha, que dá like nos vídeos. Tem gente que todo vídeo tá comentando, tá aqui presente, e isso é muito gratificante mesmo. E se você é novo aqui, se é a primeira vez que você tá chegando aqui no Creep On, seja muito bem-vindo, já se inscreva no canal e ative as notificações. Nós temos vídeos novos todas as terças e quintas, mas de vez em quando eu solto conteúdo extra aí pra vocês em dias aleatórios da semana. Então é importante que vocês ativem as notificações, tá? E se você não sabe, o Creep On também sobe pro Spotify e para as demais plataformas de áudio em formato de podcast, tá? Então você pode estar nos ouvindo ou nos vendo também no Spotify, porque eu subo vídeo para lá, tá? E se você nos ouve ou nos assiste por outra plataforma que não seja o YouTube, segue a gente dentro dela também, que assim ela entende que o nosso conteúdo é relevante e indica ele para mais pessoas, tá bom? Se você quiser também, você pode me seguir nas redes sociais, eu vou deixar passando o arroba aqui na tela e vou deixar linkado aqui embaixo também no box de informação. Então, era só isso mesmo, recadinhos assim básicos para vocês, tá? Tem mais uma coisa que eu já ia esquecendo. A partir de agora, os vídeos vão sair às 18 horas, tá bom? Isso porque o YouTube me liberou um recurso de análise, né? Tá vendo, gente? O negócio tá indo. Que diz o horário em que os meus espectadores estão online. E na maioria dos dias, a maioria dos meus espectadores estão online a partir das 18 horas. Eu acho que vai ser mais interessante soltar os vídeos às 18. Eu soltava normalmente às 15 ou 16, porque eu não tinha essa análise ainda. Como liberou agora, eu achei que vai ser mais interessante soltar todos os vídeos às 18. A partir desse vídeo, toda terça e toda quinta, às 18 horas, vocês têm um encontro aqui comigo no Creep On, tá bom? Marca aí na agenda de vocês. Dito isso, vamos para o caso de hoje. Elizabeth Short nasceu em Boston, Massachusetts, no dia 29 de julho de 1924. Ela era a terceira de 5 filhas do casal de classe média Cleo e Phoebe Short. Eu não tenho certeza se é assim que se pronuncia o nome do pai dela, mas eu vou pronunciar assim mesmo, tá bom? O Cleo, ele era um projetista de campos de minigolf renomado, e a família não era rica, mas eles viviam bem, eles eram uma família de classe média que tinha um poder aquisitivo legal, uma vida bem confortável até. Em 1927, a família se muda rapidamente para Portland, no Oregon, mas eles ficam pouco tempo lá e logo em seguida eles vão para Medford, que era um subúrbio que ficava a cerca de 10 quilômetros a noroeste de Boston. E eles se fixam ali e é lá que a Elizabeth passa a maior parte da sua vida.
Como eu disse para vocês, os negócios do Cleo iam super bem, a família tinha um poder aquisitivo legal, uma vida confortável, mas veio a crise de 1929 com a quebra da Bolsa de Valores dos Estados Unidos e o negócio do Cleo faliu. Ele perde tudo, a família começa a passar por dificuldades financeiras e em um belo dia, no ano de 1930, quando a Elizabeth tinha 6 anos de idade, o Cleo sai de casa e não retorna. A polícia é acionada e consegue encontrar o carro dele próximo a uma ponte. As investigações da polícia chegaram à conclusão de que ele havia tirado a própria vida dele. Isso dado o contexto, né, pelo fato dele ter perdido tudo, tá com problemas financeiros e o carro dele ter sido encontrado próximo a uma ponte e nenhum vestígio dele. Então a polícia chega a essa conclusão. Spoiler, ele não tinha morrido coisa nenhuma, ele tinha ido embora e abandonado a Phoebe com 5 filhas para cuidar. Isso mesmo, senhoras e senhores, as informações de Boy Lixo foram completamente atualizadas. Mas deixa isso um pouquinho mais pra frente que eu vou explicar certinho o que aconteceu. Mas o fato é que ele não havia morrido coisíssima nenhuma, ele tinha simulado a morte dele, fingido que tinha morrido pra não ter que sustentar a família, né? A Phoebe, no período que ela achou que o marido estava morto, ela e as filhas se mudam para um apartamento menor, ainda em Medford, em Massachusetts, né? E ela começa a trabalhar como contadora. Não existem muitas informações aprofundadas sobre essa fase da vida da Elizabeth. Porém, ao que parece, a Phoebe trabalhava muito para que nada faltasse para as filhas dela. Então, as meninas tinham tudo que elas precisavam. Inclusive, a Elizabeth tinha muitos problemas de bronquite e asma. E aos 15 anos, ela opera o pulmão. E isso nos Estados Unidos é uma coisa muito cara, né, gente? A gente sabe que não existe sistema único de saúde lá. Então, a Phoebe, ela fazia de tudo para que as filhas tivessem a melhor qualidade de vida possível. Após a cirurgia que a Elizabeth faz no pulmão aos 15 anos, ela passa a ir todos os invernos nos 3 anos seguintes, que inclusive são bem rigorosos no estado de Massachusetts. E para que ela não piorasse, né, durante os invernos, que para quem tem problemas respiratórios é complicado mesmo, ela ia para a Flórida e ficava na casa de amigos da família. Então a Phoebe fazia questão de mandar a filha para lá para que ela não tivesse pioras durante o inverno. E isso aconteceu durante 3 anos, dos 15 aos 18 anos. Porque era mais quente e era melhor mesmo para a saúde dela. Foi inclusive uma indicação do médico que fez a cirurgia dela. Aí lembra que eu falei para vocês sobre o Cleo, né? O pai da Elizabeth, que ele não tinha morrido nada, ele estava vivo? Pois é, a família fica sabendo disso em 1942, quando a Elizabeth já tinha 18 anos. E eles ficam sabendo disso, né? A Phoebe e as meninas ficam sabendo disso, porque o próprio Cleo escreve uma carta para a família dizendo que tinha forjado a própria morte, mas que estava muito arrependido, que queria voltar para casa e ficar com a família. E a Phoebe não o aceita de volta, está certíssima, inclusive, né? Porque, enfim, o que se dizer de um homem desses? Mas ele acaba convidando a Elizabeth para ir morar com ele. Na época ele morava em Vallejo, na Califórnia. A Elizabeth havia crescido assistindo filmes e sonhando em se tornar atriz um dia. Ela era uma moça muito bonita, ela era alta, ela tinha os cabelos bem escuros, os olhos claros e a pele branca, e ela era extrovertida, inteligente, simpática, e ela realmente tinha muita vontade de se tornar atriz. Quando o pai convida ela para ir morar na Califórnia, ela vê isso como uma oportunidade de talvez, estando ali próximo a Los Angeles, que tinham muitos estúdios de cinema, ela conseguir ingressar na indústria cinematográfica.
assim, em dezembro de 1942, Elizabeth Short se muda de Massachusetts para Vallejo, na Califórnia, para morar com o pai. E os dois começam a ter muitas e muitas brigas. A Elizabeth morou com o pai por aproximadamente um mês e as discussões eram diárias, e por isso ela resolve sair da casa do pai e ir morar com algumas amigas. Ela consegue um emprego na base Exchange, em uma base militar chamada Camp Cook. E pelo que eu consegui entender na minha pesquisa, a base Exchange é uma espécie de loja de departamentos que tem em bases militares espalhadas por todos os Estados Unidos. Então é como se fossem lojas ali especializadas para o público militar e onde eles fazem compras dentro da própria base militar mesmo. Durante esse período da vida da Elizabeth, depois que ela sai da casa do pai dela, ela mora com várias pessoas diferentes. Ela mora com algumas amigas com as quais ela divide apartamento. Inclusive, ela mora por um tempo com um sargento da Força Aérea Americana que supostamente teria abusado dela, mas essa informação ela é muito obscura. Em algumas fontes se afirma que sim, que isso é verdade, mas em outras fontes que não há realmente uma comprovação que isso tenha acontecido. Então a gente não sabe se realmente aconteceu esse abuso ou não. Até porque, gente, a gente vai ver que nesse caso a mídia ela foi muito sensacionalista. Então pode ser que telefone sem fio, né? As informações tenham corrido aí durante os anos de forma errônea. Então eu não vou afirmar para vocês aqui, por A mais B, que ela realmente sofreu abuso desse cara. Mas existem sim especulações de que isso possa ter acontecido. Em meados de 1943, a Elizabeth se muda para Santa Bárbara e lá ela é presa por estar bebendo sendo menor de idade. Nessa época ela tinha 19 anos, tá? Então não é como se ela fosse uma garota de 14, 15 anos que estava bebendo. É porque a maioridade nos Estados Unidos para consumir bebida alcoólica é 21 anos. Então ela ainda era menor para beber. E ela é presa e durante essa prisão são tiradas as digitais dela e são arquivadas, né, pela polícia. E são essas digitais que vão possibilitar que o corpo dela, posteriormente, fosse identificado. Após essa prisão, as autoridades juvenis de Santa Bárbara chegam a enviar a Elizabeth de volta para Massachusetts, mas ela acaba se mudando agora para a Flórida. E ela fica um bom tempo morando na Flórida. Durante essa estadia da Elizabeth na Flórida, ela conhece o Major Matthew Michael Gordon Jr. Ele era um oficial condecorado da Força Aérea do Exército do 2º Grupo de Comando Aéreo. E ele estava treinando para ser enviado ao Teatro do Sudeste Asiático durante a Segunda Guerra Mundial. O Major Gordon acaba pedindo a Elizabeth em casamento e ela aceita, só que infelizmente em agosto de 1945 ele está na Índia em algum trabalho oficial para a Força Aérea e ele sofre um acidente aéreo e acaba morrendo. E isso com certeza foi assim um acontecimento que mudou completamente a vida da Elizabeth. Se o Major Gordon não houvesse perdido a vida durante esse acidente, a Elizabeth tivesse tido uma vida completamente diferente. Ela teria se casado com ele, constituído uma família e nunca teria sido vítima de um crime tão terrível quanto foi. A Elizabeth segue a vida dela, ela começa a tentar ingressar em Hollywood logo após a morte do Matthew Gordon, mas ela não tem nenhum papel que tenha sido realmente atribuído a ela, assim, oficialmente não se tem conhecimento de nada. Então, para se sustentar, ela começa a trabalhar como garçonete e também a fazer alguns trabalhos como modelo. Como eu disse para vocês, a Elizabeth era uma mulher reconhecidamente bonita. Ela definitivamente chamava muita atenção, ela tinha os olhos verdes, o cabelo muito preto, ela gostava muito de usar preto, então predominantemente
ela estava de preto quase sempre, e isso era meio que uma marca registrada dela, né, do estilo pessoal dela. E ela era uma mulher que gostava de namorar. Basicamente, pelas minhas pesquisas, foi isso que eu consegui apurar. Ela teve vários relacionamentos, isso é fato, só que o que a gente vai perceber nesse caso é que esses relacionamentos e a forma como a Elizabeth lidava com a sua sexualidade foram levados em consideração, né? Foram fatores que foram levados em consideração, assim, determinante para ela ter sido vítima de um crime. É como se o fato dela sair com homens, dela ter vários namorados, fizesse dela uma presa fácil, ou como se ela estivesse procurando por aquilo, entendeu? Foi mais ou menos assim que a mídia pintou ela na época. E eu acho que essa é uma reflexão interessante da gente fazer, porque sempre que nós temos um caso criminal que envolve uma mulher, seja como vítima ou seja como a criminosa mesmo, a pessoa que cometeu o crime, a sexualidade dela é colocada em xeque. E isso aconteceu com a Elizabeth na década de 40, mas existem casos muito mais recentes que a gente pode observar isso. Um grande exemplo é o caso da Amanda Knox, que aconteceu bem mais recentemente. E no caso da Amanda, ela foi acusada de ter matado a colega de quarto dela, né? Se vocês não conhecem o caso, a Amanda era uma americana que foi morar na Itália para fazer um intercâmbio e a colega de quarto dela é encontrada morta. E a colega de quarto dela era britânica. E a Amanda se torna a principal suspeita. Isso por motivos extremamente rasos, sem nada que realmente fizesse sentido para que ela fosse suspeita, mas o ponto aqui foi a forma como isso foi abordado, tanto pela polícia quanto pela mídia. E ela foi pintada como uma devoradora de homens, uma pessoa promíscua. Foi inclusive cogitado pela investigação que a colega de quarto dela havia sido morta durante uma orgia sexual, sabe? Então, assim, o fato dela ser uma moça, uma mulher que saía com homens, que namorava, que fazia sexo, foi levado em questão, assim, de uma forma determinante no caso. E se a gente parar para pensar, isso nunca acontece quando os envolvidos são homens. Se um homem é vítima de um crime ou se ele comete um crime, eu nunca vi um questionamento do tipo, nossa, ele saía com muitas mulheres, então ele se colocou em um lugar de perigo. Ou que o fato dele sair com muitas mulheres fazia com que ele fosse mais propenso a cometer crimes. Então, assim, foi realmente um circo midiático no caso da Amanda Knox e também no caso da Elizabeth. E a gente vai ver que a mídia, ela age muitas vezes sem nenhum escrúpulo, porque ela está muito mais interessada na audiência dela, nos espectadores, nos leitores dela, no quanto ela vai lucrar com aquela matéria, do que em relatar os fatos de forma clara e coerente. E quando eu falo isso, eu não tô querendo dizer que os relacionamentos da Elizabeth não deveriam ter sido investigados no caso dela. É claro que sim, ela foi vítima de um crime, ela foi encontrada morta de uma forma, assim, terrível. Porém, apesar de eu achar, sim, que os relacionamentos dela deveriam ter sido investigados e talvez até com mais precisão, né, com mais detalhes do que a forma como foi investigado no caso, eu não acho que isso tenha que ter sido levantado da forma como foi, sabe? A questão aqui é como isso é abordado, a forma como os relacionamentos dela foram abordados pela mídia e pela polícia também. Em julho de 1946, a Elizabeth mudou-se para Los Angeles. Na realidade, ela foi a princípio para visitar um amigo dela, um tenente da Força Aérea chamado Joseph Gordon Flink. E depois de um tempo, ela acabou ficando lá definitivamente e morando
em Los Angeles, e foi lá que ela passou os últimos 6 meses da sua vida. Durante esse período, a Elizabeth trabalhava como garçonete e ela aluga um quarto nos fundos de uma boate chamada Florentine Garden, que ficava na Hollywood Boulevard. Em 9 de janeiro de 1947, a Elizabeth retorna de San Diego. Ela tinha ido fazer uma viagem para San Diego e ela retorna para Los Angeles. Essa viagem ela teria feito com um cara chamado Robert Mulley, que era um vendedor de 25 anos, casado. Ao que parece, eles tinham um relacionamento nesse período, porém o próprio Mulley chega a dizer que não, que eles eram só amigos, mas a gente vê em muitas fontes que eles tinham um relacionamento, que ele era o namorado dela naquela época. O Mulley conta que ele deixa a Elizabeth no Baltimore Hotel, que era um hotel que ficava ali no centro de Los Angeles. E ela havia dito para ele que ela iria se encontrar com uma das irmãs dela, que estava indo visitar ela, né? Tinha ido de Boston para Los Angeles para visitar ela. Alguns funcionários do Baltimore chegaram a ver a Elizabeth no saguão do hotel utilizando o telefone e, posteriormente, naquele mesmo dia, ela foi vista por alguns clientes de um restaurante a cerca de 600 metros do hotel, na rua mesmo. Essa foi a última vez que Elizabeth Short foi vista com vida. Existe um espaço de tempo entre o dia 9 de janeiro e o dia 15 de janeiro, que é quando o corpo da Elizabeth é encontrada, e nessa janela de tempo, os policiais não sabem ao certo quando a Elizabeth foi sequestrada. Ela não foi mais vista por ninguém nesse período, então a polícia acredita que ela foi sequestrada ou foi levada pelo seu assassino no dia 9 mesmo. Até porque haviam indícios no corpo dela de que ela foi torturada por um período ali de mais ou menos uma semana. Então acredita-se que ela já foi sequestrada, já foi levada pelo seu assassino naquele dia mesmo, no dia 9, que ela passou ali cerca de uma semana em cárcere antes do corpo dela ser encontrado. No dia 15 de janeiro de 1947, uma mulher chamada Barry Bessing estava passeando pelo centro de Los Angeles com a filha dela de 3 anos de idade. Ela avista ao longe em um terreno baldio que ficava próximo ao Hotel Cecil, um hotel muito famoso que fica no centro de Los Angeles, inclusive um hotel no qual a gente sabe que acontecem muitas coisas estranhas, crimes, né? Tem o caso da Elisa Lam, que foi a moça que foi encontrada na caixa d'água do hotel, e foi nesse hotel, e o corpo da Elizabeth estava próximo ao Hotel Cecil. A Barry Bessing vê ao longe uma coisa que ela acha que era um manequim. Chegando mais perto, ela percebe que se tratava do corpo de uma mulher. Ela então chama a polícia, que ao chegar ao local constata que sim, se trata de um cadáver, do corpo sem vida de uma mulher. A cena vista pelos policiais demonstrava um crime completamente cruel. O corpo havia sido cortado ao meio em um corte limpo e preciso, quase cirúrgico, na verdade. Além disso, haviam cortes e ferimentos espalhados por todo o corpo. Na testa, na virilha, no quadril do corpo, haviam cortes como se alguém tivesse tentado brincar de jogo da velha. O seio direito foi arrancado e no rosto havia um corte de cada lado da boca que ia até as orelhas, formando o que se conhece como o sorriso de Glasgow, que é basicamente o sorriso do Coringa mesmo. É um corte que vai da boca até a orelha de ambos os lados. Existem muitas fotos do corpo da Elizabeth, elas estão aí espalhadas pela internet, porque a polícia não cobriu o corpo assim que chegou. Eles demoraram bastante para colocar um pano em cima do corpo. E aquela cena foi atraindo vários curiosos e também a mídia, né? Então, vários repórteres de vários jornais da época também chegaram ali, tiraram várias fotos, entraram na cena do crime. Não foi feito um isolamento da área e nem do corpo. Então, se acredita que possivelmente muitas evidências tenham sido perdidas por conta disso, porque estava uma muvuca, todo mundo entrando e saindo, e a polícia não colocou ali uma fita de isolamento,
não afastou as pessoas, deixou todo mundo entrando e saindo de lá como quisesse. Apesar do corpo estar em um estado assim muito complicado, né, com vários ferimentos e cortes, não havia sangue no local. O corpo estava totalmente limpo e também não tinha sangue ali no chão e nenhum outro local. Então a polícia concluiu que o criminoso, o assassino, provavelmente havia matado a vítima em outro lugar e teria transportado ela até ali e desovado seu corpo lá. E isso também foi corroborado por algumas evidências que foram encontradas ali na cena do crime. Foi encontrado marcas de pneu, uma espécie de pegada em que o calcanhar estava muito mais fundo, demonstrando que a pessoa que deixou aquela pegada provavelmente estava carregando algo pesado, que possivelmente era o corpo da vítima, e também um saco de cimento que tinha sangue dentro, e que a polícia concluiu que teria sido usado para transportar o corpo. Inicialmente, a polícia não sabia quem era a vítima, já que não tinha nenhuma denúncia de desaparecimento que batesse com as características do corpo encontrado ali naquele terreno baldio. E também não havia nenhum documento de identificação, nenhuma bolsa, nenhum objeto pessoal ali próximo ao corpo. Só que eles começaram a procurar pelas digitais. E em 1943, a Elizabeth havia sido presa e as digitais dela tinham sido arquivadas. E por isso a polícia tinha esse registro. E foi assim que eles chegaram ao nome de Elizabeth Short. Depois que a polícia identificou o corpo pelas digitais, eles precisavam que algum familiar fosse até lá para fazer a confirmação, né, a identificação do corpo. E aí eles contatam o Cleo, o pai da Elizabeth, que acaba se recusando a ir, e essa missão ficaria para Phoebe. Só que, para vocês terem noção do nível que a mídia chegou nesse caso. Antes da Phoebe ser contatada pela polícia, um jornalista do Los Angeles Examiner, um jornal ali da cidade de Los Angeles, entra em contato com ela, né, depois que ele descobre por alguma fonte quem que era aquela mulher que tinha sido encontrada morta no centro de Los Angeles, e diz para ela que a Elizabeth, a filha dela, havia ganhado um concurso de beleza e que ele estava ali traçando um perfil dela para uma matéria. E aí a Phoebe fica toda animada e tal, e ele vai fazendo várias perguntas sobre a Elizabeth, sobre a infância, a adolescência dela, e a Phoebe vai respondendo todas. Só depois de ter pego todas as informações que ele queria, é que ele tem a dignidade de dizer para ela que não havia nenhum concurso de beleza e que a filha dela havia sido vítima de um crime terrível. O jornal, então, acaba se oferecendo para pagar as despesas da Phoebe, para ela ir até Los Angeles, para reconhecer a filha, e ela aceita, só que a intenção deles não era ser bonzinhos com ela. Na verdade, o que eles queriam era deixar ela trancada em um quarto de hotel para que ela não falasse com nenhum outro repórter ou nenhum outro jornal e assim não comprometer a exclusividade da matéria. O nome Dália Negra, né, que é o nome que foi perpetuado nesse caso. Então, muitas pessoas nem sabem realmente o nome da Elizabeth, só conhecem o caso como a Dália Negra. Também foi uma falácia da mídia. O que acontece é que nessa época tinha estreado um filme chamado Dália Azul. E nesse filme, a atriz Veronica Lake interpretava uma mulher que havia sido assassinada. E aí tinha um rolê de que o marido dela era o suspeito, porque ela estava traindo ele e tal. E por conta disso, né, eles fizeram um trocadilho, já que a Elizabeth tinha os cabelos muito negros e gostava de usar preto, e trocaram de Dália Azul para Dália Negra. E o nome pegou. Tanto é que estamos hoje em 2024, tantos anos depois, e as pessoas ainda conhecem o caso da Elizabeth como o caso Dália Negra. A necrópsia mostrou que possivelmente a Elizabeth passou por cerca de uma semana de intenso sofrimento e violências. Ela foi violentada sexualmente, inclusive, antes de ser morta, e segundo a polícia, o corte nas laterais da boca, né, o sorriso de Glasgow,
funcionava como um sinal de grande agressividade e sarcasmo. Além disso, a Elizabeth tinha várias lesões e cortes na cabeça, e os especialistas apontavam que isso denotava um certo rancor. Era como se o assassino quisesse realmente se vingar dela por algum motivo. E por isso eles começaram a pensar que talvez a Elizabeth não fosse uma vítima aleatória e que ela conhecesse o seu assassino. A polícia não tinha muitas evidências além da trilha de pneus, das pegadas que eles encontraram ali próximo à cena e do saco de cimento que continha sangue. E esse caso a gente vai ver que tiveram muitos suspeitos, tiveram muitas pessoas que confessaram ter cometido esse crime, mas que a polícia ia sempre chegando em becos sem saída. Mas segundo os investigadores, uma coisa era certa: o assassino parecia querer acertar as contas com a Elizabeth. O corpo tinha cortes profundos nos seios e nas coxas, com pedaços realmente tendo sido fatiados do corpo dela. Isso, obviamente, indicava muito sadismo. Além disso, o corpo estava completamente limpo, o sangue havia sido drenado e o corpo havia sido lavado após o crime. A polícia então cria uma teoria de que o assassino pudesse ser um médico ou um estudante de medicina, porque ele possivelmente tinha conhecimento de anatomia para ter feito todos aqueles cortes, ter feito cortes tão limpos no corpo dela, e que ele tinha recursos também para fazer isso, já que obviamente não era fácil cortar um corpo ao meio, drenar todo o seu sangue, fazer vários cortes sem deixar nenhum rastro. Então era muito provável que a pessoa que cometeu esse crime tivesse acesso a coisas muito específicas e a um local que fosse adequado, né, digamos assim, para que ele fizesse isso. E eu sei que tudo isso que eu acabei de dizer para vocês é terrível de formas inimagináveis, mas para piorar ainda mais a situação, ao ser feita a autópsia, foram encontradas fezes no estômago da Elizabeth. E isso demonstrou que o assassino havia obrigado ela a ingerir os excrementos antes de ser morta. Em 21 de janeiro de 1947, um homem que se dizia ser o assassino de Elizabeth Short fez uma ligação para o editor do Los Angeles Examiner, um cara chamado James Richardson. Nessa ligação, esse cara que dizia ser o assassino, ele diz que vai se entregar, mas que primeiro quer que a polícia faça uma perseguição a ele. Ele também diz que vai enviar um pacote para o jornal com os pertences pessoais da Elizabeth. E realmente, alguns dias depois, no dia 24 de janeiro, chega um pacote no jornal, e dentro desse pacote haviam algumas coisas que eram da Elizabeth Short. O envelope continha uma carta que tinha sido escrita com recortes de jornais. Além disso, tinha a certidão de nascimento da Elizabeth, cartões de visita, fotografias, nomes escritos em pedaços de papel e um livro de endereços com o nome Mark Hansen gravado na capa. O pacote havia sido cuidadosamente limpo com gasolina, então a polícia não encontrou nenhum vestígio que pudesse indicar quem era o remetente daquele pacote. Até foram encontradas algumas digitais parciais no pacote, mas a polícia envia para o FBI para ser feita a análise e essas digitais são comprometidas no transporte. Então, eles acabaram comprometendo a única coisa que eles encontraram que pudesse indicar quem era aquela pessoa. E eu vou falar para vocês dos dois primeiros suspeitos, tá? O primeiro suspeito que foi investigado pela polícia foi o Robert Manley, aquele cara que supostamente teria um romance com a Elizabeth e que havia viajado com ela, né, alguns dias antes dela desaparecer e deixado ela no Baltimore Hotel. Esse cara foi investigado, a polícia suspeitou dele logo assim de cara por ele ter um relacionamento com ela e também por ele ter sido uma das últimas pessoas a ter visto a Elizabeth com vida, mas não chegou a nenhuma prova contundente ou a nada que realmente relacionasse ele ao crime e ele acabou sendo inocentado. Um outro suspeito foi o Mark Hansen, né? O cara que estava com o nome gravado naquele caderninho de endereços que foi enviado junto com os pertences da Elizabeth
para o Los Angeles Examiner. Ele era um cara rico, que tinha algumas boates ali em Los Angeles, e uma das amigas da Elizabeth fala para a polícia que ela havia ficado algum tempo hospedada na casa dele. E que durante esse período ele tinha investido nela, né, feito alguns avanços sexuais, e ela tinha rejeitado ele, e ele teria ficado muito bravo com isso. E essa amiga sugere que talvez esse fosse um motivo em potencial. A polícia investiga o Mark, chega a fazer um interrogatório, várias investigações, mas também não chegam a lugar nenhum e acabam inocentando ele também. O caso da Elizabeth ganhou uma proporção tão grande na época que um vereador de Los Angeles chamado Lloyd Davis acabou oferecendo uma recompensa de $10 mil para quem desse alguma informação coerente sobre o caso. Isso, convertendo para hoje, daria cerca de $130 mil, então era muito dinheiro. E é óbvio que sempre que tem uma recompensa, né, envolvida, a polícia começou a receber muitas denúncias, muitas pistas falsas e também muitas pessoas confessando o crime sem terem absolutamente nada a ver com a história. Alguns desses caras que confessaram ter matado a Elizabeth só para tentar pegar o dinheiro, eles foram inclusive indiciados por obstrução da justiça. O caso foi muito explorado pela mídia, amplamente divulgado. A Polícia Estadual e Federal investigaram o caso, mas eles nunca chegaram a nenhum lugar. E para vocês terem uma ideia, no decorrer dos anos, mais de 50 pessoas confessaram terem matado a Elizabeth Short. Algumas dessas pessoas não eram nem nascidas quando ela foi morta. Então, isso também dificultou um pouco, assim, o trabalho da polícia, né? Mas, com o passar do tempo, foram se criando várias teorias e vários suspeitos foram sendo levantados que poderiam ser o assassino da Elizabeth. São muitas teorias e muitos suspeitos mesmo. Mas eu separei aqui alguns que eu achei que eram mais interessantes e que talvez fossem também um pouco mais coerentes, né? E eu vou trazer essas teorias para vocês agora. Uma das teorias mais exploradas e que também, na minha opinião, faz bastante sentido, a não ser por um único detalhe que eu vou falar para vocês, é de que a Elizabeth Short foi morta por um serial killer americano chamado The Matt Butcher. O The Matt Butcher foi um assassino em série não identificado que atuou na década de 1930 em Cleveland, em Ohio, nos Estados Unidos. Foram atribuídas a ele, 13 mortes, mas especula-se que foram muito mais que isso. O The Mad Butcher nunca foi preso, inclusive quem investigou o caso dele foi o Elliot Ness, o mesmo cara que prendeu Al Capone. E depois, que foram encontradas as 13 vítimas, ele escreve uma carta para a polícia de Cleveland dizendo que ainda existia uma vítima que eles não tinham encontrado e que agora ele tinha acabado o trabalho dele, porque o que ele estava fazendo eram algumas experiências com as vítimas dele e que por hora ele não iria mais cometer nenhum crime e ele iria embora para a ensolarada Califórnia. E depois disso não foi encontrado nenhuma outra vítima que se assemelhasse aos crimes do The Mad Butcher. E por que existe esse link com o caso da Elizabeth Short? Primeiro, a questão da carta, que ele fala que vai embora para a ensolarada Califórnia e o corpo da Elizabeth foi encontrado em Los Angeles, na Califórnia, e a forma como ele deixava as vítimas dele. Elas eram desmembradas e sempre de uma forma muito cirúrgica, cortes muito precisos. E também nunca havia sangue assim nas cenas dos crimes. Só que tem um detalhe que, para mim, pode ser que faça com que essa teoria caia por terra, que é o fato do The Mad Butcher não abusar sexualmente das suas vítimas. E a Elizabeth foi abusada sexualmente. Apesar disso, pode ser que ele tenha mudado o seu modo de agir, já que se passaram alguns anos desde a última vítima dele ter sido encontrada até o corpo da Elizabeth ter sido encontrado. Então pode ser que tenha havido aí alguma mudança,
na psique dele mesmo, por algum motivo ele quebrou o padrão de não abusar sexualmente das vítimas. Eu acho essa teoria interessante, sim, e acho que ela realmente faz sentido, porque é definitivamente muito parecida a forma como ele deixava os corpos das vítimas dele e a forma como a Elizabeth foi encontrada. Mas, além dessa, existem também outras teorias. Outra teoria é de que a Elizabeth fez parte de uma série de assassinatos que aconteceu em Los Angeles entre os anos de 1943 e 1949, que foram chamados de os assassinatos das mulheres solitárias. 12 mulheres foram encontradas mortas, todas elas sem roupa, e elas eram sempre jovens e atraentes. São 12 se a gente não incluir a Elizabeth, tá? Incluindo ela seriam 13. Só que para mim essa teoria ela não faz muito sentido, porque a forma que as vítimas foram encontradas se divergem muito. A teoria da polícia é de que todos esses assassinatos foram cometidos por um único serial killer que nunca foi identificado. Mas algumas vítimas foram sufocadas e espancadas, outras foram esfaqueadas, então a única característica que é realmente bem parecida é o fato de todas elas terem sido encontradas sem roupas e elas serem mulheres jovens e atraentes. Mas, de qualquer forma, o caso da Elizabeth se destaca completamente. É totalmente diferente. Então, assim, para mim, essa teoria não se encaixa muito. E a teoria mais aceita até hoje é de que a Elizabeth foi morta por um médico que morava em Los Angeles chamado George Hill Hodel. O George era médico e isso já fala muito de por que essa teoria é tão explorada, né? Já que a própria polícia chegou a desconfiar que o assassino da Elizabeth ou era médico ou estudante de medicina, mas além disso tem algumas outras coisas. Em 1949, ele foi acusado de abuso sexual pela filha dele, a Tamar. E aí, a polícia que estava investigando o caso da Elizabeth voltou os olhos dela pro George, já que criminosos sexuais estavam sendo listados e investigados para ver se encaixavam no perfil do assassino da Elizabeth Short. Quando a polícia começa a investigar o Hodel, eles começam a entrevistar também algumas pessoas que conhecem ele, e 8 pessoas, pelo menos, chegam a dizer que ele teve um envolvimento romântico com a Elizabeth no ano de 1946. Até aí, gente, ok, faria sentido investigar ele? Faria. Só que pra mim, o que deixa ele, assim, o grande suspeito dessa história foi um arquivo que só veio a público em 2003, que é um arquivo chamado George Hodel Black Dahlia. E nesse arquivo existe toda a investigação que a polícia fez. O George Hodel, ele foi investigado ativamente pela polícia de Los Angeles entre os anos de 1949 e 1950 pelo caso da Elizabeth, e a polícia chega a grampear o telefone dele. E como a polícia grampeou o telefone dele, eles captaram algumas ligações e gravaram essas ligações. Em uma dessas ligações, o Hodel está falando com uma pessoa que não é identificada e ele diz a seguinte frase: abro aspas. Supondo que eu tenha matado a Dália Negra. Eles não podem provar isso agora. Eles não podem mais falar com a minha secretária porque ela está morta. Eles pensaram que havia algo suspeito. De qualquer forma, agora eles podem ter descoberto. Talvez eu tenha matado a minha secretária. Fecho aspas. Houve realmente a morte da secretária dele, ele chegou a ser investigado, mas ele foi inocentado. E aí a gente vê um padrão, né? Porque ele tinha sido acusado pelo abuso sexual da filha dele. Ele foi inocentado por essa acusação. A secretária dele morre de uma forma extremamente suspeita e ele também é inocentado. E assim, não há evidências concretas de que ele matou a Elizabeth Short, mas é no mínimo suspeito todo esse contexto, né? O filho do George Hodel, um cara chamado Steve Hodel, cresce, vira investigador da polícia e depois que ele se aposenta, em 2003, ele lança um livro chamado The Black Dahlia Avenger. E nesse livro ele conta como ele, depois da morte do pai em 1999, descobriu várias evidências que fariam com que ele provasse que o pai dele era o assassino da Elizabeth Short.
E eu vou falar isso aqui pra vocês porque é bem divulgado e tal, mas eu acho bem viagem na maionese, pra mim ser bem honesta com vocês. Mas o que ele encontrou foi uma foto que ele disse que era da Elizabeth Short, mas tanto a polícia quanto a família dela diz que não era ela, que aquela foto realmente não era dela, mas mesmo assim o Steve continua dizendo que é a Elizabeth Short. E além disso, ele tentou linkar o crime da Elizabeth com outro crime que tinha acontecido anos antes, que foi o assassinato de uma garotinha chamada Suzanne Degnan. A Suzanne, ela tinha 6 anos e ela foi sequestrada do quarto dela em Chicago. E ela foi encontrada dias depois, morta, mas o corpo dela havia sido desmembrado e espalhado por várias ruas ali de Chicago. Por que que o Steve tenta linkar o caso da Elizabeth Short com o caso da Suzanne Degnan? Apesar de um cara chamado Steve Hayrens ter sido preso e condenado pelo assassinato da Suzanne Degnan. E aí que eu acho que é bem viagem na maionese. A rua em que a Elizabeth Short foi encontrada, o corpo dela foi encontrado, era uma rua bem extensa. E em um determinado ponto, em linha reta mesmo, alguns quarteirões depois do local onde ela foi encontrada, essa rua mudava de nome. E o nome passava a ser Degnan Boulevard. E Degnan é o sobrenome da garotinha, da Suzanne Degnan. Então, o Steve diz que foi o pai dele que matou a Suzanne e que matou a Elizabeth e que ele queria fazer uma referência ao assassinato que aconteceu em Chicago anos antes, só que ele errou o local aonde o corpo deveria ser desovado. Ele achava que ali a rua já se chamava Degnan Boulevard, mas ainda não se chamava. Então é como se ele tivesse desovado o corpo no local errado, ele errou o local, mas a intenção dele era linkar os dois crimes. Acho viagem? Acho. A polícia também achou? Também achou. A polícia diz que são só fatos interessantes com suposições que não fazem o menor sentido. Vários outros suspeitos foram levantados de terem cometido o crime contra a Elizabeth Short, entre eles o Orson Welles, que quem é fã de cinema vai saber quem é, porque ele é um diretor muito famoso, que dirigiu inclusive um clássico do cinema chamado Cidadão Kane, né, que é um filme aclamadíssimo. E por que que o Orson foi tido como suspeito? Ele foi vizinho da família da Elizabeth lá em Medford, Massachusetts, e a Elizabeth havia escrito uma carta para a família dela, um pouco antes dela ser assassinada, dizendo que um diretor de cinema ia fazer uma audição com ela e iria dar para ela uma oportunidade de entrar na indústria. Eles começaram a investigar o Orson, por ele ter sido vizinho dela em Medford, e aí eles descobriram que ele tinha alguns manequins que estavam sendo usados em uma produção que ele estava fazendo de um filme chamado Lady from Shanghai. E esses manequins tinham vários ferimentos cinematográficos, né? Ferimentos fakes, que se assemelhavam aos ferimentos da Elizabeth. Então ele foi realmente citado como suspeito do rolê, mas ele foi investigado, não foi encontrado nada que realmente ligasse ele ao caso. Mas para vocês verem o tanto que o caso teve assim uma proporção imensa, que até pessoas famosas foram cotadas como supostos suspeitos. Eu acho que eu já dei minha opinião demais durante o vídeo, né? E normalmente eu dou minha opinião no final. Mas assim, pra mim, as teorias que fazem mais sentido são a do The Mad Butcher, né? Faz sentido, exceto por aquele fato que eu citei pra vocês, do abuso sexual. E o do George Hodel. Tirando a parte da viagem do filho dele, né? Porque não fez muito sentido pra mim. Mas, assim, pra mim são os suspeitos mais críveis da história, né? Dos que são levantados. Mas, assim, gente, a investigação foi feita, no mínimo, de forma desleixada. A mídia também criou um circo muito grande em torno disso. E o fato é que até hoje a gente não tem uma conclusão pro caso da Elizabeth. E talvez a gente nunca tenha. A figura, né, o personagem Dália Negra virou meio que um personagem da cultura pop. Muitas pessoas se fantasiam
de Dália Negra no Halloween, fazem o sorriso, uma maquiagem com o sorriso de Glasgow e vão para festas de Halloween fantasiadas de Dália Negra, como se ela não fosse uma pessoa, e sim um personagem de um filme ou de uma série. E eu acho isso extremamente triste. Eu não sei se a Elizabeth tem parentes vivos ainda, provavelmente ela tenha sobrinhos, né? E eu acho que deve ser muito triste você pensar que aquilo que eles estão se fantasiando não é um personagem, e sim uma pessoa que teve seus sonhos e a sua vida roubada. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje do Creep On. Um beijo pra vocês e até o próximo episódio.